Anjos em guerra? O segredo chocante de Miguel e Uriel na cruz. A escuridão desceu sobre o Gólgota. Não a escuridão do entardecer comum, mas um véu denso de dor cósmica e profecia cumprida, que engoliu a luz do sol e envolveu a terra em um abraço gelado. Trovoada distante ecoava, e a própria rocha parecia gemer sob a pressão de um evento sem precedentes. Mas além da visão humana, nas esferas celestiais mais elevadas, onde a glória divina é ininterrupta e a luz eterna reside, algo ainda mais perturbador se desenrolava. Anjos, seres de luz primordial e poder indizível, cuja mera presença poderia desintegrar impérios, agora observavam. Seus olhos, que testemunharam a criação dos mundos e a queda de estrelas, estavam fixos em um único ponto na terra. Um misto de terror gélido e uma fúria santa, uma indignação que transcende o entendimento mortal e as paixões humanas, consumia Miguel, o arcanjo guerreiro, cujo nome, quem como Deus, ressoava como um grito silencioso de justiça. Ao seu lado, Uriel, o fogo de Deus, o portador da luz da verdade e do discernimento divino, tremia com uma emoção desconhecida até para os celestiais. A dor pungente da impotência. O que esses poderosos guardiões, os mais leais e antigos servos de Deus, fizeram quando o Filho, o Cordeiro Imaculado, pendia em agonia na cruz? Suas ações, silenciadas pelos relatos terrenos, ecoam através da eternidade, revelando a verdadeira dimensão daquele momento cósmico. Prepare-se para desvendar um segredo celestial que desafia a compreensão e mudará para sempre sua percepção sobre a cruz. Para compreender a magnitude da reação de Miguel e Uriel, devemos antes olhar pelo observatório celestial. Por anos esses arcanjos haviam servido ao trono, executando a vontade divina com perfeição. Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, liderou a batalha contra o dragão antigo, Lúcifer, expulsando as hostes rebeldes do paraíso. Sua existência era um testamento à justiça e ao poder inabalável de Deus. Uriel, por sua vez, iluminava os caminhos da profecia, desvendando os mistérios do Altíssimo aos seus irmãos celestiais. Eles conheciam o plano da redenção, as promessas do Messias, a profecia do Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas uma coisa é conhecer a teoria. Outra é testemunhar a realidade em sua mais brutal e dolorosa manifestação. Quando o Verbo se fez carne, os anjos se maravilharam. Quando Jesus nasceu, eles cantaram Glória a Deus nas alturas. Mas agora, em Gólgota, o cenário era de horror. O Messias, aquele por quem esperaram séculos, estava sendo desfigurado, humilhado, e o ódio humano estava se voltando contra a própria divindade. A espada de luz de Miguel, que antes havia cortado a rebelião, agora parecia pesada em sua bainha, inútil contra a cegueira da humanidade. Seus olhos ardiam com uma fúria reprimida, uma vontade indomável de descer e varrer aqueles que ousavam tocar o ungido. Uriel, em sua sabedoria, via a teia do tempo se desenrolando, as profecias se cumprindo dolorosamente. Mas a visão daquele corpo dilacerado, do espírito que se entregava em gemidos divinos, era excruciante. A imobilidade era uma tortura para seres habituados à ação e à defesa da santidade. O Filho, o Cordeiro Imaculado, pendia em agonia. Cada músculo contraído, cada respiração uma batalha, cada palavra um lamento divino que ecoava entre céus e terra, repercutindo nas próprias fundações do universo. As trevas cobriam a face da terra, e o véu do templo, que por milênios separara o Santo do Santíssimo, se rasgava em um clamor silencioso, como se a própria estrutura da criação se partisse em luto. As legiões celestiais, incontáveis e prontas para a batalha, aguardavam um comando, um sinal, um único aceno do Pai para intervir, para aniquilar aqueles que ousaram levantar as mãos contra o Rei dos Reis. Havia um clamor de guerra no céu, um sussurro de espadas desembainhadas, de asas batendo com impaciência, mas o comando não veio. O silêncio celestial era mais assustador do que qualquer rugido de guerra,
mais pesado do que qualquer raio divino. Era o silêncio da obediência suprema, da confiança inabalável no plano do Altíssimo. Miguel cerrava os punhos, sua mente clamando por vingança, seu espírito de guerreiro fervendo. Ele via a injustiça, a crueldade, a audácia da criação contra o Criador. Como poderia um Deus justo permitir tal abominação? Essa era a questão que ressoava em todo o céu, mas a autoridade divina o mantinha imobilizado, preso a uma ordem que transcendia sua compreensão imediata. A angústia era palpável, a dor de não poder proteger aquele a quem serviam com devoção absoluta. Uriel, por sua vez, com sua mente perspicaz, tentava conciliar o que via com o que sabia da profecia. Era a dor da compreensão unida à agonia da impotência. A justiça e o amor se encontravam na cruz, mas de uma forma que desafiava a lógica angelical, a lógica de um universo que sempre viu a glória divina manifestar-se em poder, não em vulnerabilidade. E então, em meio àquele silêncio ensurdecedor, aquela pausa cósmica, ocorreu o que nenhum relato humano jamais poderia descrever. Não houve gritos de guerra angelicais, nem raios caindo dos céus para incinerar os carrascos. Não houve intervenção. Mas houve o ato mais puro de reverência e adoração que os céus jamais testemunharam. Quando o último suspiro de Jesus ecoou e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, um símbolo de que o caminho ao Santo dos Santos estava agora aberto, Miguel, o guerreiro indomável, não brandiu sua espada. Em vez disso, ele ajoelhou-se. Seu elmo reluzente se curvou diante daquele corpo sem vida na cruz. E não apenas ele. Milhões de anjos, as vastas legiões celestiais, que minutos antes estavam prontas para a batalha, seguiram seu líder. Um silêncio que beirava a reverência caiu sobre o exército angelical. Ao mesmo tempo, Uriel, o portador da luz, aquele que guiava as almas e desvendava os mistérios, fez o impensável. Ele derramou uma lágrima de luz, não uma lágrima de tristeza humana, mas uma gota pura de compaixão divina. A única lágrima que um anjo poderia derramar ao ver a manifestação suprema do amor e do sacrifício. Essa lágrima, invisível aos olhos terrenos, caiu simbolicamente sobre a terra manchada de sangue, como uma bênção e uma purificação. O que eles fizeram não foi um ato de guerra ou proteção física, mas um ato de adoração profunda e aceitação do propósito divino, por mais doloroso que fosse. Eles não podiam salvar o Cristo daquele tormento, mas podiam honrar o sacrifício, reconhecendo a majestade daquele amor incompreensível. Eles viram a vitória na aparente derrota, a vida na morte. A lição que podemos extrair desse cenário sombrio e divino, testemunhado pelos olhos celestiais de Miguel e Uriel, é profunda e transformadora para nossa própria jornada de fé. Primeiramente, a obediência inquestionável à vontade divina, mesmo quando ela é dolorosa e incompreensível, como demonstrado pela imobilidade e reverência dos arcanjos diante da cruz. Se até os mais poderosos seres celestiais se submeteram a um plano que envolvia o sofrimento do seu Senhor, quanto mais nós devemos confiar nos desígnios de Deus, mesmo nas adversidades que parecem sem sentido. Em segundo lugar, a cena nos ensina que o amor verdadeiro muitas vezes exige sacrifício e dor, e que a maior revelação do amor divino não veio em glória e poder esmagador, mas em humilhação e entrega total. A cruz para os anjos era um mistério de dor e amor, um paradoxo que ensina sobre a profundidade da misericórdia e da redenção. O erro, se pudermos assim chamar, não foi dos anjos, mas da humanidade que, em sua cegueira e pecado, crucificou a própria salvação. Contudo, desse erro supremo, adveio a maior das vitórias, a salvação para todos nós. Esta visão nos força a refletir sobre nossa própria fé e sobre a disposição de aceitar os caminhos de Deus, por mais árduos que pareçam. É um convite a contemplar o amor que se entregou e a reverenciar a obediência que o permitiu. O sacrifício na cruz, testemunhado até mesmo pelos céus, foi a maior prova de um amor que transcende a dor e a incompreensão.
Não deixe que essa mensagem se perca no tempo. Se você foi tocado por essa revelação celestial e deseja desvendar mais segredos da fé, deixe seu amém nos comentários. Curta este vídeo para que a mensagem de esperança e redenção alcance mais corações. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino, para que o véu do esquecimento nunca mais cubra as verdades eternas. E se você crê no poder transformador dessa história, compartilhe este vídeo com aqueles que buscam a luz em meio à escuridão. Juntos, iluminaremos o caminho.